Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o nosso tradicional espaço aqui, que é conhecido de todos vocês, o famoso 7 da noite do domingão, né? Você fez aquele almoço na hora do meio-dia, que no domingo o meio-dia acontece às 2 da tarde, é um fenômeno interessante. Aí você comeu bastante ali e tal, agora está preparando para fazer um rescaldo daquilo que você deixou lá. Normalmente, quando é churrasco, a gente refaz, né, reconstrói, e nesse meio termo a gente entra aqui para conversar sobre questões importantes que tenham ocorrido ao longo da semana, sempre com uma figura, uma pessoa expert na área, que possa nos ajudar a pensar um pouquinho fora da casinha. Ou como se diz agora, tudo é chique, né? No Brasil tem que se dizer tudo em inglês. Então, outside the box. Então, esse é o nosso sentido aqui, que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Nosso assunto hoje não poderia ser outro. Aliás, poderia, porque tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? A gente podia falar de genocídio, a gente podia falar das maluquices que ainda operam na cabeça dos europeus sob sua condição de superioridade ou de regência do mundo. Mas a gente resolveu pegar um assuntozinho que talvez faça pouco sentido para o brasileiro, mas que a gente pretende mostrar aqui para vocês que tem muito a ver com o que nós estamos passando. Essa semana, mais uma vez, os Estados Unidos entraram no famoso período do shutdown, né? Quando o dinheiro do executivo norte-americano é abruptamente travado para todas as áreas que não tenham pré-aprovação do Congresso, e o presidente norte-americano precisa iniciar negociações bastante rápidas com este Congresso a fim de liberar esse valor. Esse shutdown acontece normalmente por duas razões. Ou porque não existe mais orçamento suficiente para cumprir com as obrigações que estão ali presentes, e de alguma maneira o parlamento precisa de aprovação de uma linha de crédito para o governo, né, para o executivo, ou existem incongruências, desacertos entre as leis de orçamento que são propostas e as que estão vigorando. E aí, novamente, você trava o executivo com o objetivo de fazer com que ele venha negociar nesse processo. Uma coisa interessante é que o Donald Trump tem maioria nas duas casas, no Senado e na Câmara, e ainda assim ele não consegue aprovar efetivamente o seu orçamento. E aí? Você conhece essa história de shutdown? Você já ouviu falar disso? Você tem noção do que isso significa? O que isso importa na vida dos norte-americanos? E a outra pergunta que a gente pretende fazer até o final deste programa. Isso pode acontecer no Brasil? Ou por que isso não acontece no Brasil? Ou por que isso deveria acontecer no Brasil? Tem certas coisas que a gente deveria pensar a respeito. E acho que as respostas que a gente vai dar aqui vão surpreender vocês. Como eu sempre faço, antes da gente chamar o nosso convidado, eu quero sempre lembrar vocês da necessidade, né, da importância da manutenção desses espaços de mídia alternativo. Foram tão importantes de 2013 para cá, mas em especial a partir de 2016, quando o ataque à democracia se recrudesceu muito, com a prisão ilegal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a construção de um consenso, né, de uma criminalização de determinados pensamentos políticos. Ali, esse espaço foi muito importante. Ali, esse conjunto, esse ecossistema de esquerda que foi se estabelecendo no Brasil, e eu diria mais do que esquerda, um ecossistema democrático, né? Conseguiu, a duras penas, avançar em pautas, exigir condições, organizar pensamentos e, principalmente, dar voz e dar vez a você do outro lado, que participou disso tudo. Eu tenho falado isso muito quando as pessoas dizem: o presidente Lula venceu o fascismo, Alexandre de Moraes segurou o golpe. A gente tem que dizer sim, com a ajuda desse monte de gente que estava aqui de trás, que brigou com família, que brigou com filho, que se afastou de todo mundo, que ia para as praças, para os supermercados, para as ruas, discutir política numa época em que estava dando morte discutir política. Você recorda muito bem. Então, para não deixar isso tudo se perder, eu sempre peço que você se inscreva nos canais do 247. Se você puder se tornar membro, é muito importante para nós também. Já agradeço aqui a Jane Abad se tornando membro, a Ione Antônia também se tornando membro, e a Neuza Terezinha Dias se tornando membro aqui conosco. Muito obrigado. Pense a respeito disso, e depois que você clicar lá e se inscrever no 247, não esquece de dar uma olhadinha no nosso canal
artesanal lá no YouTube, o canal Fernando Horta. Também, se você puder se inscrever, a gente agradece demais. Como último pedido, eu sempre lembro que nós estamos concorrendo aí pela terceira vez, eu acho, ao prêmio de melhor canal de política. O 247 concorre ao prêmio Best de melhor canal de política. E o Leonardo Datucci é um jornalista mais importante, ou um dos jornalistas mais importantes aí, influenciadores de política. E a gente sempre pede que você não se esqueça de ir lá e fazer a votação. Esse ano é diferente dos outros anos, tá? Nos anos anteriores você podia votar quantas vezes você quisesse. Esse ano não. Cada pessoa vai ter um voto. Então, se você já votou, muito obrigado, maravilha. Indica para alguém que não votou, porque o peso da nossa comunidade é muito importante nesse momento. Se você não votou, dá uma chegadinha ali no IBEST, pode continuar assistindo o nosso programa aqui, abre uma outra aba ali, né, no negocinho, coloca IBEST, vai lá, vota na gente como melhor canal de política e vota também no Léo Atush, nessa figura importante que hoje organiza parte desse ecossistema, que a gente também pede que você auxilie. Dito isso, vamos falar com o nosso convidado hoje. Eu quero chamar aqui, mais uma vez, para conversar com a gente, o professor Daniel Negreiros, professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um dos expoentes hoje. Eu sei, alguém vai me dizer assim, ai, Fernando, mas o Daniel é super conhecido porque ele é um dos expoentes no Brasil hoje da teoria moderna da moeda. Você não está puxando muito para esse lado? E eu vou dizer, gente, estou. E essa é a diferença entre pessoas honestas e desonestas, né? Existem os desonestos que vêm aqui e dizem, não, eu estou sendo neutro, eu quero que vocês conheçam todos os espaços. Ou pior, aquele que diz assim, não, economia tem um jeito só, e são só decisões técnicas e não tem como fazer diferente. Não. Aqui a gente faz diferente. Eu estou puxando sim, eu quero que você se aproprie desses conceitos, eu quero que você entenda que economia o tempo inteiro foi chamada de economia política, porque se reconhecia que havia uma necessidade de se tomar decisões políticas por trás, e que só no século XX a ideia do político foi tirada e eles criaram esse sentido de economia técnica, que faz parecer que as coisas funcionam por trás de um conhecimento que você não detém. Tanto eu como o Daniel, a gente batalha muito para que você entenda que economia não é esse bicho de 7 cabeças e nem tudo o que está ali colocado a gente precisa aceitar. E essas coisas têm impacto direto nas vidas de todo mundo, na minha, na sua, mas em especial na vida das pessoas mais pobres e das mais ricas, porque as mais ricas vão ficando cada vez mais ricas e as mais pobres cada vez mais pobres. Não é, meu caro Daniel? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Parece aquele antigo, uma musiquinha que tinha, né? Porque o de cima sobe e o de baixo desce. Lembra que tinha uma musiquinha assim? É mais ou menos isso que nós estamos vivenciando na economia atual. Isso, olha só. O Daniel agora revelou-se, né? Como bom carioca festeiro, naquela época conhecia todas essas dancinhas. Eu fiz um quadro mais ou menos correto sobre essas discussões políticas, sobre economia, Daniel, ou não? O que a gente pode eu acho que sim. Uma coisa que eu costumo fazer nas minhas aulas, né, justamente esse aviso aos estudantes de que, olha, principalmente quando eu dou curso de macroeconomia, eu digo, nós vamos aprender todas as principais visões sobre macroeconomia, mas é bom que vocês saibam de antemão, né, que eu já fiz o que vocês vão fazer, né, já refleti muito sobre essas diferentes ideias e já cheguei à minha conclusão. Então, seria muito ruim se ao invés de, logo de cara, eu dissesse dizer para vocês, né, olha, eu já fiz esse exercício e cheguei na conclusão de que a descrição do capitalismo que faz mais sentido, ela se apoia principalmente na descrição keynesiana, né? Por que eu faço isso? Porque a alternativa seria fingir que eu sou neutro e que eu acredito em coisas logicamente incompatíveis. E obviamente, mesmo que eu fosse um ótimo ator, né, e conseguisse fazer isso, a maneira como você apresenta ideias com que você não concorda vai ser diferente, né? Vai ser. Então, às vezes, os alunos percebem um olhar, é melhor que eles saibam qual é o viés de cara. E não existe economista que não tenha já
feito essa escolha de lado, né, teórico mesmo, porque são visões incompatíveis. Então, se o economista diz para você que não escolheu ainda uma posição entre a visão intervencionista, que considera que as economias, né, capitalistas, monetárias, não têm as propriedades autorreguladoras que seriam ótimas para a gente poder abrir mão das intervenções estatais, e o outro lado, né, o lado keynesiano, digo, o lado da mão invisível, né, que diz, não, na verdade existem essas forças, existe essa mão invisível que conserta e regula a economia sozinha para a gente. Se o economista disser para vocês que ainda não chegou a uma conclusão sobre essas duas hipóteses, ou ele não entendeu porcaria nenhuma, porque os argumentos são completamente incompatíveis, ou é piruto, consegue, assim, manter ideias quânticas, praticamente, né, de que o é e não é, o está e não está, podem ser possíveis ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso. Então, eu acho que a gente precisa... Aí a escolha é entre ser coerente, né, trabalhar com coisas que parecem ser boas aproximações da verdade, ou lutar por defesas de interesses, que também pode ser uma questão legítima, né? E é o que acho que a maioria dos economistas costuma fazer, só que são interesses que pagam bem. Né? E pagam bastante. Aliás, esse é um dos objetivos da gente começar a falar aqui, Daniel. O tal do shutdown nos Estados Unidos, que é esse momento em que o legislativo saca do executivo, tira do executivo a condição de continuar gastando, né? Então, para tudo, e para mesmo, não pode sair um tostão, a não ser para determinadas áreas pré-estabelecidas, por exemplo, alguns hospitais, áreas de fronteira, e só áreas de fronteira militarizada, porque, por exemplo, parques que fiquem próximos à fronteira, os funcionários não recebem aqueles valores ali pelo período do shutdown, né? Depois eles acabam negociando. Tem que trabalhar de graça. Eles trabalham de graça, até hoje nunca ficaram sem receber, eles negociam depois recebem adiante, mas de qualquer forma é um embaraço. Isso começa a vigorar a partir de 1980, Daniel, a partir do momento em que um procurador-geral nos Estados Unidos, chamado Benjamin Civiletti, fez uma interpretação de uma lei antiga chamada Anti-Deficiency Act, que era uma lei que dizia que o governo só podia operar no vermelho, no azul, aliás, só com contas a receber, né? Essa lei vigorou de 1884 a 1950, então veja que interessante. Ela vai vigorar de forma muito... 1950, até 1950, isso, até o final da Segunda Guerra. Sim. Isso, terminada a Segunda Guerra. Depois você tem aquela construção ainda, aquelas discussões sobre a economia norte-americana, né? E aí o processo vai ficando um pouquinho mais difícil. Aí tem 30 anos, que são aqueles 30 anos de confusão econômica nos Estados Unidos, e em 1980 esse procurador vai chegar e vai dizer, olha, nós precisamos recolocar essa lei em vigor, e que o shutdown seja imediata em agências sem apropriação aprovada, ou seja, agências que o Congresso não tenha tido já um prévio consenso, elas param de operar, né? Então, a primeira coisa que eu te pergunto, e aí é interessante a gente começar diretamente por isso, né? A verdade é que esses shutdowns têm pouco impacto econômico nos Estados Unidos. Se a gente vai olhar, já aconteceram entre 15 e 18. Alguns contam 18 porque tem shutdowns de um dia. Então, outros dizem que de um dia não chega a ser um problema, então não contamos esses de um dia, contamos apenas de uma semana. Então, entre 15 e 18 já aconteceram nos Estados Unidos. E a gente vê que não tem nenhuma correlação entre taxa de juros. Esses shutdowns, por exemplo, não aumentam a taxa de juros, não tem correlação com a inflação, tem uma correlação mínima com o PIB, ou seja, teve a vez que o Trump ficou 35 dias em shutdown, que foi o maior deles, o PIB norte-americano teve uma redução de 0,22%, que é bastante, porque o PIB deles é grande, mas perto do total é muito pouco significativa, né? Então, a gente sabe que o impacto desse shutdown é um impacto político, é jogar o presidente no colo do Congresso para que o Congresso venha a fazer determinadas exigências. Mas eu queria te perguntar, no Brasil nós temos algo não é parecido, mas é sempre esse medo que vinga na cabeça das pessoas, né? O Banco Central frequentemente
justifica o aumento de juros citando o risco fiscal e o descontrole das contas públicas. Frequentemente a gente tem provisionamento de recursos pelo Ministério da Economia, né? Então o ministro Haddad vai lá e diz, agora ninguém mais pode usar esse dinheiro, ele estava no orçamento, mas nós mudamos porque o planejamento não ficou muito claro, então vamos segurar, né? E aí eu te pergunto assim, essas coisas, o shutdown nos Estados Unidos, essa correlação de juros e de provisionamento no Brasil, que parecem ser ferramentas semelhantes nesse processo, elas têm uma função econômica ou têm uma função política, Daniel? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Porque se nos Estados Unidos o shutdown não incomoda economicamente, por que aqui no Brasil a gente fica com tanto medo desse negócio de orçamento, descontrole? Por que lá as coisas ocorrem de um jeito e aqui não? Conseguiu me ouvir, não? Tá. Então, vamos lá, porque, na verdade, o shutdown pode sim conseguir. Você tá me ouvindo? Sim, tem um delayzinho, mas estamos te ouvindo. O shutdown pode sim ter impactos... tá vendo? Pode sim ter um impacto econômico razoável, e aí depende realmente do quanto você desativa ou realizar atividades né, do setor público necessárias ali para o funcionamento saudável da economia, isso vai ter um impacto. Se você deixa de fazer pagamentos, né, em nome do Estado, isso tem um impacto. Mas é justamente isso que o governo, na verdade, os diferentes grupos, né, que atuam no governo americano querem, porque eles estão usando as consequências econômicas e sociais do shutdown como ferramenta de negociação política. E aí o mais interessante é que até recentemente, o shutdown que a gente observou mais recentemente, eles tinham uma relação, sim, com essa suposto medo de insolvência fiscal, que é uma insanidade nos Estados Unidos, em qualquer lugar, mas principalmente nos Estados Unidos, porque são emissores da moeda que compra qualquer coisa no mundo todo. Mas lá eles têm uma lei, né, fiscal que talvez bem mais disfuncional até que o nosso arcabouço muito ruim, né, que é o tal do teto sobre o tamanho da dívida deles. Então, normalmente, o que acontecia no shutdown é que quando o valor total da dívida americana, que vai sempre crescer, dívida do governo americano vai crescer a partir dos déficits fiscais. Então, todo ano eles têm ali um déficit nominal de um certo tamanho, isso vai sendo acrescido ao total da dívida. Quando essa dívida chegava no teto arbitrário, eles diziam, se ela chegar aqui, a gente não pode mais fazer pagamentos, inclusive de obrigações financeiras. Então, nesse caso, sim, você tinha o risco de calote, né? O risco de calote absolutamente artificial, criado por uma lei estúpida, mas que passava a vigorar. Esse governo americano poderia não conseguir fazer pagamentos, obrigações financeiras, inclusive para os seus credores, né? Então, no passado, o grande problema era o teto da dívida, que precisava ter a sua aprovação de aumento realizada pelo Congresso. E aí, nesse caso, havia essa disputa. O Congresso dizia, olha, só vou aprovar, aí o grupo sempre são os democratas contra os republicanos. Então, normalmente o que acontecia é que, durante governos democratas, principalmente o Obama e depois o Biden, os republicanos usavam a ameaça de shutdown e de não aprovação do aumento do teto da dívida para combater certas ações que eles achavam indesejáveis. Normalmente são as melhores ações dos democratas, são aquelas que os republicanos costumam combater com mais força, né? Então, um exemplo clássico é o Obamacare, né, que era uma reforma até bastante conservadora no sistema de saúde americano, em que criou-se uma alternativa aos seguros privados, que também era privado, mas com alguma ajuda estatal para que os preços pudessem ser um pouco mais civilizados. E aí, na época, os republicanos disseram, olha, então a gente não vai aprovar o aumento do teto da dívida se você implementar
esse negócio, ou se não tirar, acho que foi na época já tinha sido aprovado, eles queriam que fosse revogado. Essa foi um do shutdown. Depois, o próprio Trump, né, durante o seu governo, se recusou a votar a lei orçamentária se o dinheiro para aquele muro maluco dele na borda não fosse liberado. E aí também ameaçou o shutdown. Né? E depois o Biden teve novamente um problema com a aprovação do teto da dívida. Sempre que tem problema com o teto da dívida, aparece uma discussão muito legal, que depois a gente pode falar sobre a criação, a solução mais simples para essa disfuncionalidade legal que eles têm, seria um artifício contábil lindo, mas que os governos se recusam a usar, que é a fabricação de uma moeda gigante para diminuir o tamanho da dívida artificialmente. O Tesouro Americano, por pura arbitrariedade contábil e semântica, pode fabricar dinheiro ao invés de emitir. Né? Aqui no Brasil, toda moeda que a gente cria aumenta a dívida pública, a dívida estatal, né? Não a dívida que a gente mede, mas a dívida estatal, porque é um passivo do Banco Central. Mas lá as moedas metálicas não. Elas são vistas como mercadorias produzidas pela Casa da Moeda deles e aí vendidas pelo Tesouro ao Fed. Então é como se o Tesouro tivesse uma mina ou uma fábrica de moeda metálica. E aí ele poderia criar uma moeda metálica gigante de $1 trilhão, por exemplo, e aí diminuir a dívida que está, na verdade, na carteira do Fed, é uma dívida sem consequências econômicas, mas que para o teto da dívida ela conta. Tá? Mas dessa vez é uma insanidade ainda maior. Não existe mais debate fiscal. Tá? O problema deles nem está mais associado ao teto da dívida, não é nada disso. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque esse shutdown, em princípio, a gente entende isso da seguinte maneira: o governo não tem mais grana para gastar esse ano. Não é nada disso lá. E aí a gente fica pensando, mas isso funciona? Os Estados Unidos não têm mais dinheiro para gastar, é isso? Eles não têm mais grana? Não, dessa vez nem o tal do teto, que é uma arbitrariedade legal, quando o tamanho da dívida chega perto do teto, eles poderiam simplesmente aprovar o aumento do teto. O teto é só uma invenção de algum imbecil que achou que era uma boa ideia e estão querendo copiar aqui para o Brasil. Tá? Tem depois esse risco. A gente tem essa proposta de criar... Sempre vieram com esse papo, mas agora esse papo está ganhando força. É uma estupidez que simplesmente poderia fazer com que os Estados Unidos, criadores do dólar, pudessem ser obrigados a dar um calote, não por falta de dinheiro, porque o dólar eles criam, mas por falta de autorização legal, porque existe esse teto biruta que foi imposto lá. Mas hoje nem isso é o problema. Hoje, na verdade, é simplesmente um debate sobre a aprovação da lei orçamentária, que precisa de 60 votos no Senado. Né? E aí o Trump tem a maioria, mas não os 60 votos. Acho que ele tem hoje 53 votos de republicanos. Né? Ele precisaria ali de uns 7 democratas para aprovarem. E tem também alguns republicanos que eu acho que ficam também com o pé atrás. Tem gente que agora está pressionando para liberar a lista do Epstein. Enfim, os republicanos também não são essa coisa confiável por outros motivos. Né? No caso dos republicanos, eles têm outras bandeiras, mas os democratas estão com o pé, estão fechados, coerentemente fechados, porque não vão aceitar que o Trump remova os subsídios que hoje são necessários para que na verdade, que mantenha a remoção prevista já dos cortes que tornarão o Obamacare muito mais caro, inclusive muito mais caro, desproporcionalmente afetando prováveis eleitores do Trump, tá? Que são regiões mais pobres, normalmente aquelas regiões mais vermelhas, né, eleitoralmente. Mas os democratas é que estão brigando por isso. Além disso, existe uma outra questão mais bizarra que se refere a uma prática que o Trump inventou de conseguir desfinanciar programas que ele acha que são coisas de esquerda, são coisas de democrata, com uma ferramenta que era para impedir o governo de controlar o orçamento desse jeito. Porque nos Estados Unidos a separação é muito clara. Depois que o orçamento está aprovado,
não pode mais ser mexido pelo presidente, que não é o dono do bolso, né? A autoridade sobre os gastos orçamentários do governo passa a ser do Congresso. O Congresso é que tem que autorizar, por exemplo, se o governo quiser desfinanciar alguma coisa. Só que aí essa lei ela permite que o governo federal torne congelados os gastos que ele pede para o Congresso desfinanciar por 45 dias. E aí o que esse cretino faz? Na hora que você tem um gasto que vai precisar, tem um prazo, né, para acontecer, por exemplo, eu tenho uma festa do dia aqui, dia da independência, a gente faz aquela festa, tem que ter um monte de gastos, né? Então, antes de dar os 40, por exemplo, eu faço com 30 dias antes, eu vou e o Trump mandaria essa... Para ter dinheiro para fazer a festa. Ele manda o pedido para cancelar o gasto. Aí fica preso 45 dias, passa o prazo, você não consegue fazer nada, né? Então ele criou essa ferramenta totalmente desonesta para começar a desfinanciar ações que ele considera inimigas, ou da galera woke, né? E isso os democratas também estão tentando reverter, porque é totalmente ilegal, inconstitucional, mas por enquanto continua valendo. Então essa disputa hoje é se eles aprovam ou não o orçamento do próximo período fiscal. Né? Aí eu ia te perguntar exatamente essa pergunta que o Luiz Carlos fez aqui, né? Qual a diferença dessa discussão do shutdown nos Estados Unidos para o que acontece aqui no Brasil, que já aconteceu várias vezes, que é quando o Congresso não consegue aprovar o orçamento brasileiro em tempo, né? Em votação no Congresso Nacional. Já tivemos isso algumas vezes. Por que lá é tão mais esdrúxulo esse processo todo e por que aqui nós temos essa relação mais fluida, né? Muito bem, não aprovou, beleza, segue o baile, vai gastando e assim vai. Eu acho que aí a gente conseguiu criar ferramentas de gastos excepcionais, né, que ainda permitem que a disfuncionalidade não seja tão gritante, mas é só isso, tá? Porque em termos de significado, é a mesma coisa. Quando aqui a gente fica numa disputa para aprovação da lei orçamentária e passa do prazo, a gente também começa a ouvir ameaças de, né, incapacidade de fazer pagamentos, de salários e tal. Então, isso também... Eu acho que aqui a gente foi capaz de inventar saídas menos extremas, né? Saídas que permitiam uma funcionalidade um pouquinho maior para o governo brasileiro. Mas esse tipo de terrorismo, de disputa mais destrutiva, né? de ameaçar o governo de morte, né? A gente vai parar de funcionar o tempo que for necessário até você fazer o que a gente quer. Isso eu acho que pode ser copiado aqui, sim. Tá? Pois é. Então, deixa eu continuar te perguntando. Então, isso tudo é uma discussão mais política do que econômica. Sim, é o que me parece. Tudo baseado em disfuncionalidades legais. São leis que a gente inventou achando que precisava de algum cuidado com as finanças públicas e acabou criando essas amarras que podem ser usadas com interesses políticos mal intencionados de maneira totalmente até diversa do que eram imaginadas. Por exemplo, um dos nossos problemas que acabou levando ao impedimento da presidenta Dilma tem a ver com um desses artifícios legais que a gente era obrigado a perseguir, né, de qualquer maneira, né, que era a necessidade de cumprir a meta de primário ou, para passar dela, tinha que pedir autorização de créditos extraordinários e tal, e o Congresso era totalmente antagônico e queria mesmo, né, sabotar o governo dela. Então, o governo acabou buscando formas de fugir desses controles que iam ser impostos pelo Congresso para que o governo ficasse sem capacidade mesmo de fazer pagamentos importantes. Né? Esse é o tipo de amarra legal que não faz sentido que a gente respeite ou mantenha, mas a lei existe, a gente acaba sendo obrigado a cumprir. Né? Eu quero pegar essa tua fala aqui, porque tu mencionaste duas vezes isso, né? Nós criamos
determinados arcabouços legais aí para controlar as finanças públicas, que nós achávamos no século XX que era necessário. E aí eu quero entrar com essa pergunta exatamente nesse sentido, porque tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil se popularizou durante muito tempo esse discurso de que o governo precisa equilibrar as contas como se o governo fosse uma família. Eles usam isso exatamente dessa forma, né? Olha, como é que é na sua família? Você pode gastar mais do que você recebe? Aí o pobre do pai de família que está lá enfiado no juro do banco, tendo que pagar um monte de coisa, não consegue segurar, né, tudo que os filhos querem. O cara se desespera e diz, não, realmente, eu não posso gastar mais do que eu recebo. E aí o cara diz assim, pois é, o Estado é a mesma coisa. O Estado também não pode gastar mais do que recebe, porque senão isso vai à falência, né? Nos dois países isso aconteceu. E aí eu queria que tu explicasse um pouquinho por que isso é um grande erro, tanto no Brasil, para as nossas dívidas internas, quanto nos Estados Unidos, como você mencionou, né, que é o cara que detém a moeda global, a moeda que é aceita no mundo inteiro. Então, por que essa correlação com a família é tão errada? E, se não me engano, é isso que leva à construção dessas leis, né, para impedir o governo de gastar, insolvência. Por que isso é errado, Daniel? E o mais doido disso tudo é que são essas leis que acabam fazendo aparecer a crise de incapacidade de pagamento quando eventualmente ela aparece, né? Então, no caso dos Estados Unidos, inventaram essa lei de que o teto existe um teto máximo para o crescimento da dívida pública, e aí agora é essa lei que faz o governo não conseguir fazer pagamentos, não é a falta de dinheiro. É uma lei que foi criada para evitar que o governo ficasse sem dinheiro, não entenderam porcaria nenhuma, e agora é essa lei que faz o governo não conseguir fazer pagamento. Não é a falta de dinheiro. No Brasil, a mesma coisa, tá? A gente criou primeiro, né, tem alguns artigos constitucionais que já são disfuncionais, porque imaginam um governo procurando dinheirinho em algum lugar para depois gastar, e isso já se traduziu, por exemplo, num artigo 164 na Constituição, que nos obrigaria nos proibiria de maneira absoluta a ter qualquer tipo de financiamento do Banco Central para o Tesouro, o que na prática é impossível, porque o Banco Central é obrigado a absorver excesso de títulos públicos no mercado secundário para manter a Selic, né, para manter a sua meta de juros. Isso é obrigatório. Então, o suposto financiamento indireto ele tem que acontecer, senão o Brasil não consegue cumprir os seus outros artigos constitucionais associados à economia, né? Por exemplo, o Banco Central não conseguiria fazer a política monetária, que também é um dos seus atributos. Então, a gente ignora essa incompatibilidade na Constituição mesmo e segue em frente. Mas aí seguiu em frente até que a gente viesse com mais leis, né? Então vem a lei de responsabilidade fiscal, que trata mesmo o governo como se fosse essa dona de casa, essa família que, se gastar demais e se endividar demais, pode quebrar. E aí impõe um monte de regras que fariam sentido, talvez, para uma família, para uma empresa. Porque, de fato, né, uma família e uma empresa precisam arrumar o dinheiro para depois gastar. Isso é um fato. Nós somos usuários de moeda. Se você não arrumar o dinheiro para depois gastar, você não gasta. Por quê? Porque você não cria dinheiro. Então, mesmo quando você gasta mais do que a sua renda, né, que seria aquele dinheiro que você ganha já tendo cumprido a sua obrigação, porque você já entregou alguma coisa, já trabalhou, recebeu esse dinheiro, é teu. Então, se você tentar gastar mais do que isso, que é o dinheiro que você consegue de maneira sustentável, aí você tem que convencer outra pessoa que tenha dinheiro a te emprestar. Ou, na verdade, outra pessoa, outro agente que cria, porque o banco cria dinheiro para emprestar para a gente, mas a gente também esquece disso, né? Então, a gente tem que convencer alguém para emprestar para a gente. E aí, para convencer alguém para emprestar para a gente precisa mostrar que vai conseguir pagar as obrigações no futuro com o dinheiro que vem do nosso trabalho, das nossas vendas. Por isso que o conceito de sustentabilidade financeira faz sentido para essas pessoas. Porque se eu tiver uma dívida muito grande, que eu não consiga nem pagar a parte financeira, os juros, o custo financeiro dela, com a renda que eu estou recebendo, significa que eu vou ter que me endividar para pagar esses juros. E aí eu vou ter que arrumar mais gente que me empreste só para pagar o que eu devo para os outros credores. Isso, obviamente, é insustentável,
né? E é assim que uma unidade usuária de moeda vai à falência. Né? Ela uma família, não, uma empresa, uma família, né? É assim uma que empresa, a gente vive. até governos subnacionais no contexto de falta de ajuda. Prefeituras, estados. Ou, no caso europeu, com aquela disfuncionalidade toda, até os governos nacionais, quando você tem um Banco Central descomprometido ali com a saúde. Mas por que o Estado não pode? Por que não funciona exatamente assim para o Estado? Porque o Estado... Aí vamos imaginar agora a economia como um todo, um sistema que faz circular dinheiro. O dinheiro que nós usamos não pode ser criado pela gente. Então, se a gente fosse depender só dos nossos esforços, dos nossos trabalhos, não ia acontecer nada, porque numa economia monetária você precisa de dinheiro para comprar as coisas para que elas sejam produzidas. Se ninguém comprar nada, ninguém produz nada, a gente morre. A gente vai ter que ter uma outra economia que não dependa de dinheiro para funcionar. As nossas economias dependem de dinheiro. As pessoas só produzem se conseguirem vender por um preço suficiente. E esse dinheiro precisa ser criado em algum lugar, em algum sistema. Não pode ser pelo nosso trabalho, pela nossa produção, porque a gente não tem fábrica de dinheiro. Então, quem pode criar esse dinheiro? Aí existe o seguinte: o dinheiro que a gente consegue usar é um dinheiro que pode ser criado pelo governo, pelo Estado ou pelos bancos. Tá? E aí a gente começa a achar, então os bancos também podem criar dinheiro? Então, peraí, se a gente convencer os bancos que a gente tem um negócio que vai ser lucrativo, e os bancos derem empréstimo para a gente funcionar, eles criam esse dinheiro que vai poder alimentar os outros negócios assim sucessivamente. Então, o sistema privado poderia fazer isso. Não. O único motivo pelo qual os bancos são capazes de criar moeda é que eles têm uma relação inigualavelmente conveniente com o Estado, com o Banco Central. Porque por que a moeda que os bancos criam vale alguma coisa? Né? Por que o saldo que você tem no Itaú, que diz você tem tantos reais, vale para você, inclusive, comprar no mercado aquele valor de tantos reais? Porque você sabe que se você exigir do Itaú, você consegue converter aqueles reais que são passivos, são uma dívida do Itaú para você, em dinheiro estatal. Que aí é um passivo do Banco Central para quem tem esse dinheiro estatal. Por quê? Porque o Itaú ou tem esse dinheiro no cofre, ou guardado, ou em reservas eletrônicas no Banco Central, ou ele consegue acesso a esse dinheiro facilmente junto ao Banco Central. Ou seja, quem garante que aquele valor está na tua mão não é o Itaú, necessariamente, mas não. É o Banco Central. Se o Itaú fosse tentar garantir o valor em reais de todo mundo ao mesmo tempo, estava ferrado. Nenhum banco tem isso, que é a lógica do banco, é operar com reservas fracionárias. Tá? Então, o motivo pelo qual a moeda bancária tem valor denominado em reais é porque o Estado deixa. Por quê? Porque para você dizer que algo tem valor em reais, isso tem que ser conversível em reais. E quem cria o real, moeda de pagamento que vale de fato os reais, é só o Banco Central. Então o Itaú consegue criar um substituto, que a gente aceita, porque sabe que se eu mandar o Itaú trocar, ele troca por reais estatais. Tá? Aí vamos dar um passo além. Porque a gente diz que o governo, como funciona igual uma dona de casa, precisa cobrar reais da gente para depois gastar, né? Através dos impostos. Eu ouvi isso recentemente numa fala do Haddad. O Haddad disse que a gente não pode gastar dinheiro sem dizer de onde vem esse valor, de onde é que sai esse... Não pode ordenar despesa sem ter o financiamento, né? Isso é objetivamente, completamente ilógico. Isso é impossível. Do ponto de vista lógico e factual, é impossível. Por quê? Porque mesmo existindo essa instância que cria moeda privada, que são os bancos, para a gente fazer pagamento de impostos, você necessariamente tem que entregar a moeda do Estado, ou seja, créditos contra o Banco Central, para o Estado. Quando a gente paga impostos, a gente pede, Itaú, paga impostos para mim, porque é assim que a gente usa banco para pagar os impostos. Né? Só que o Itaú não pode usar a moeda que ele cria para pagar para o governo. Para pagar para o governo, ele vai debitar a tua conta,
Mas ele vai ter que entregar para o governo moeda estatal, créditos contra o Banco Central, reservas bancárias. Então, só se paga impostos com moeda estatal, com créditos contra o Banco Central. Aí vem a lógica. Se só é possível pagar impostos com a moeda que só o Estado cria, como seria possível, viável, que o Estado recebesse essa moeda antes de tê-la criada? Não é possível. É uma impossibilidade absoluta, lógica. Tá? Simplesmente não dá. Se o único criador de alguma coisa sou eu, para eu receber essa coisa, antes de pagar, eu tenho que criar antes. E aí a gente tem que olhar quais são as operações do Estado que criam essa moeda que pode ser usada para pagar impostos. E aí a gente vê quais são as operações. São pagamentos estatais. O governo, por definição, isso não é teoria ainda, a gente nem está falando de MMT ainda, estamos falando de uma realidade contábil. O governo federal, por definição, realiza pagamentos através da criação de moeda. Isso é um fato contábil, semanticamente inquestionável. Quando o governo paga o meu salário, o que ele faz? Ele credita a conta do meu banco com reservas, isso é criação de base monetária, e, ao mesmo tempo, aquele banco vai e credita a minha continha com o valor do meu salário. Isso é criação de moeda, por definição. Então, isso é uma operação criadora de moeda. Daí é um dos exemplos de onde vem a moeda para eu depois pagar imposto. Se não for o teu salário, por exemplo, se o governo faz uma estrada, ele para fazer a estrada ele precisa pagar o cara que constrói a estrada, o engenheiro, e tudo isso ele está criando moeda. É isso? Se ele criar uma escola... Ele só consegue fazer pagamentos criando moeda. É a única coisa que é possível. O governo paga, cada pagamento que ele faz, ele está criando aquele valor em moeda. Aliás, então, isso já desfaz completamente aquela ideia de que o governo não pode monetizar a sua dívida, ou seja, transformar a dívida em moeda. Não, na verdade, o que ele faz é desmonetizar depois, porque a dívida toda nasce na forma de moeda. Quando o governo gasta cada centavo, isso aparece na economia como moeda nova. Depois, isso é óbvio também, tá? Porque se o governo fosse tentar vender a sua dívida para alguém, ninguém conseguiria comprar antes dele criar a moeda, porque da mesma forma que o imposto só pode ser pago entregando moeda que o Estado cria, a dívida pública que gera juro também só pode ser comprada por alguém que tem moeda. Tá? Então, na verdade, o governo tem que criar a moeda, aí depois é que ele tira. Isso que eu ia te perguntar. Então, quando ele gasta, pagando coisas, comprando coisas, ele está criando moeda. Sim. E quando ele cobra o imposto que você tem que devolver para ele está tirando aquela moeda da sociedade. Exatamente. Isso você vê na variação dos agregados monetários. Cada pagamento público aumenta o estoque mesmo de moeda e de base monetária, cada pagamento de imposto reduz isso. Então, isso já mata completamente aquela ideia de que, né, o estoque de moeda pode ser tratado como dado, independente dos pagamentos estatais. Não, ele está sendo mexido. E que existiria uma dívida, então, e que a gente precisaria receber o dinheiro. Porque se você entende isso, e aí deixa eu te fazer um parênteses aqui. Eu entrevistei, alguns anos atrás, o André Lara Rezende. Né? O André Lara Rezende, para quem não sabe, é um dos economistas, talvez o mais importante economista que criou a ideia do Plano Real. Ele está longe de ser um comunista, ele está longe de ser um esquerdista, ele está longe de ser, né, filiado ao PSOL. E aí eu perguntei para ele na época, isso era antes da pandemia ainda, se não me engano, 2018, 2019. E eu perguntei para ele sobre a MMT, que é a moderna teoria da moeda. Ele disse, olha, escuta, essas novas teorias, como é que o senhor vê isso? Né? E ele me disse a seguinte resposta, não são teorias, são descrições corretas da realidade. Então ele disse assim, esses caras não estão criando nada, eles estão simplesmente chamando a atenção das pessoas de que é assim que a moeda funciona. Né? Então, isso é muito importante, talvez as pessoas não entendam, porque teoria é uma coisa que é uma explicação que você dá a um determinado fenômeno. E tem
várias teorias têm um conjunto de impossibilidades ali, situações em que ela não aplica, ou talvez problemas explicativos, e o que ele chamou atenção é disse, olha, isso não é uma teoria, isso é uma explicação cruel e direta daquilo como a moeda funciona. Então, o Estado, quando gasta, ele cria moeda, quando ele cobra imposto, então isso faz com que não tenha essa ideia de dívida. Esse sentido que nós estamos falando aqui, do shutdown, vamos fazer um shutdown porque o governo não pode mais gastar porque a nossa dívida está muito alta. Ou então, o que o Banco Central faz, né, de dizer, olha, vamos botar um juro de 15% ao ano porque as pessoas não podem mais gastar, o governo também não pode, vamos reduzir tudo. Porque tudo isso é baseado nessa ideia de que existe uma dívida que nós temos que pagar, que nós precisamos ganhar dinheiro para depois gastar. E o que as teorias hoje dizem é que isso efetivamente não existe, que essa é uma discussão meramente política e não econômica. E é aqui que eu quero chegar para a gente conversar isso com um pouquinho mais de cuidado, porque se isso não é economicamente necessário, e acho que tu deixou isso muito claro aqui, quando tu diz, olha, o governo gasta ao emitir moeda, inclusive a MMT vai chegar a dizer que o gasto do governo é o lucro da iniciativa privada, né? Então, que se o governo parar de gastar, a iniciativa privada tem problemas. Eu já vi gráficos mostrando isso, mostrando os déficits de um lado e as entradas do outro, e elas se anulam contabilmente. É um troço interessantíssimo. Mas se isso não é economicamente necessário, se a discussão sobre essa dívida não é necessária, se o governo pode efetivamente gastar mais, e a gente vai ver que os Estados Unidos vão fazer isso, porque mais hoje, mais amanhã, esse shutdown vai ser resolvido e vai aparecer dinheiro na conta do governo para o governo gastar, assim como apareceu aqui na época da pandemia, né? Não tinha dinheiro, de repente, o Bolsonaro começou a gastar tudo, todo mundo, não tinha problema nenhum. Se isso não é problema econômico, isso é um problema político. E se é um problema político, Daniel, quem se beneficia com isso? Quem são os grandes beneficiários dessa questão de controlar o déficit, aumentar juro, fazer shutdown? Quem na sociedade se beneficia com esse discurso todo? Eu acho que para descobrir, né, os interessados em disseminar essa mentira, vale a pena olhar para as consequências dessa mentira. A primeira consequência é que o governo deixa de ser capaz de fazer aquilo que seria materialmente possível. Né? Então, como por exemplo, os Estados Unidos, você apontou aqui, eles estão tentando o Trump está tentando desmontar o Obamacare para evitar que os caras tenham benefícios políticos daquilo ali. Que já existiram, então, mais do que comprovadamente, são possíveis. Aliás, são um sistema de saúde, mesmo com o Obamacare, ainda vergonhosamente insuficiente. É impressionante que a sociedade americana tenha se acostumado a eles. Mas, então, esse é a primeira consequência. Você diz que o governo pode ficar sem dinheiro e aí, ao mesmo tempo, você inviabiliza bens e serviços públicos que poderiam ser facilmente implementados se a gente não se preocupasse com a insuficiência fiscal. Né? Porque se a gente deixa de se preocupar com achar dinheiro... Para a galera entender. Lá nos Estados Unidos, os democratas estão usando isso contra os republicanos. Então, criam a ideia do shutdown e dizem assim, olha, nós não vamos continuar pagando até que o Trump negocie isso com a gente. O Trump vai ser obrigado a negociar e aí o gasto político desse dinheiro, para qual programa vai, quem é que vai usar, vai mudar. E aqui no Brasil, parece que é invertido. Né? Nós temos agentes políticos que querem inviabilizar o governo Lula. Eu acho que lá, nesse caso, eles não estão alegando que o shutdown é porque não tem dinheiro. Estão alegando que não vão votar nesse orçamento se o Trump continuar insistindo nessas maldades muito absurdas. A alegação sim, mas a origem da lei, ela é necessariamente essa lei anti-déficit, entendeu? Eles estão usando... né, o teto da dívida, essa é mais parecida com a nossa lei orçamentária, que precisa ser aprovada pelo legislativo. A origem da ideia é a mesma. Assim, o governo está gastando demais, por isso eu tenho que fazer um orçamento, o orçamento tem que ser utilizado ou balizado pelo legislativo, esse é o sentido. Então, a origem de tudo é exatamente isso. Olha, o governo não pode gastar demais. E aí tu está dizendo que, tanto lá quanto aqui, nós temos que ver, esse dinheiro seria usado para quê? Quem se beneficiaria politicamente da utilização
desse dinheiro. No caso lá, a gente está vendo o Obamacare, o Trump fez isso pelo muro, que certamente daria a ele, se tivesse sido construído, a possibilidade de falar para os seus eleitores, né, que ele construiu o muro. Então, existem esses interesses. E aqui no Brasil, então, se eu consigo perceber, tu estás afirmando que existe um conjunto de pessoas que querem, a partir dessa lógica do juro, inviabilizar o governo Lula. Ou inviabilizar o Estado, a presença do Estado na economia de um modo geral. Né? Existem interesses econômicos muito específicos. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Né? A quem interessa subfinanciar de modo a quase inviabilizar a saúde pública universal, né? O SUS. Bom, a gente consegue imaginar um monte de grupos que odiaria que todo brasileiro pudesse abrir mão do seu seguro de saúde para poder contar com uma saúde pública mais do que suficiente. Né? A quem interessa subfinanciar as universidades públicas e a educação pública de maneira completa? A gente consegue imaginar bem facilmente grupos que odiariam que ninguém mais precisasse recorrer a empréstimo a banco para depois pagar pela fabricação de um diploma numa universidade que está mais preocupada com lucro do que com a educação dos seus alunos. Né? Então, esse tipo de interesse é mais imediatamente ligado a eu não quero que o governo seja capaz de prestar todos os serviços que ele pode. Né? Existe um outro interesse privado que aí a gente tem que associar muito mais ao setor rentista, porque esse está ligado tanto à instabilidade macroeconômica que acaba vindo dessas amarras artificiais legais que supostamente protegem o governo da insolvência que não existe, mas que não deixam o governo intervir tão bem quanto poderia na regulação macroeconômica. Que um governo que pudesse garantir o pleno emprego persistentemente, criaria também um contexto em que vale muito mais a pena você produzir para vender do que ganhar com jogos financeiros. Por quê? Bom, primeiro porque para o rentismo não é muito bom que a renda média esteja crescendo de maneira estável junto com o produto. Tá? Pensa, porque o rentismo vive, né, principalmente os bancos comerciais, de oferecer empréstimo. Para você oferecer empréstimo, a renda das pessoas não pode ser suficiente para comprar tudo que está à disposição. Por exemplo, imagina se a nossa renda fosse mais do que suficiente para dar conta de um automóvel. Né? Depois de alguns meses você guardando dinheiro, eu compro um automóvel. Não preciso mais de crediário para automóvel. Né? Imagina que a sua renda fosse razoavelmente compatível com uma entrada generosa para um imóvel novo. Acabou também aquele filão. Né? Então, todos esses serviços financeiros associados ao endividamento que vêm do comportamento menos estável do que poderia da renda média também são interessantes para o rentismo. Outra coisa boa de amarrar as mãos do governo é que, com essas oscilações econômicas mais frequentes e com a possibilidade de fazer diferentes movimentos em preços estratégicos que tem muita relevância para as aplicações financeiras, você consegue criar oportunidades de comprar barato e vender caro, fazer arbitragem. Né? Porque o Estado poderia facilmente equilibrar com muito mais força preços estratégicos. Tá? E aí preços estratégicos desde salários médios até preços de combustível, até preços de serviços básicos, mas principalmente câmbio e juros. O governo poderia agir com muito mais força nesse área. Só que fazendo isso, você mata a brincadeira de quem gosta de criar movimentos, né, que empurram preços para cima e para baixo para lucrar sempre, porque o mercado, os grandes operadores de mercado, eles não perdem, aqueles que criam movimento. Então, isso permite que, por exemplo, ao invés do governo conseguir estabilizar as condições macroeconômicas para criar aquele equilíbrio de longo prazo bom para a produção, ele vai fazer o oposto, ele vai ficar apagando incêndios o tempo todo. Né? E aí tem um ataque especulativo aqui, aí o câmbio sobe, aí você tem que atacar, tentar voltar, estabilizar o câmbio, e isso já criou vários ganhos financeiros para vários grupos. Mesma coisa com juros. Né? Ou seja, essa instabilidade estrutural ou conjuntural de fluxos que tu está colocando,
cada uma delas é aproveitada por um determinado conjunto de pessoas na sociedade que se beneficia disso, e os interesses econômicos de todos eles amarram o governo. E aí tem mais um elemento fortíssimo. O discurso de dizer que o governo precisa arrumar dinheiro para depois fazer as coisas que ele precisa fazer para governar, mantém o governo refém de quem supostamente é dono do dinheiro. Tem esse dinheiro, exatamente. Então, o mercado consegue essa força política gigante simplesmente dizendo, olha, a gente é que financia o seu déficit, a gente é que compra os títulos que você precisa vender se quiser gastar mais. Se eu negar os empréstimos para você, você se ferra, você quebra. Se a gente revela a verdade e mostra que, na verdade, a possibilidade dos agentes privados comprarem qualquer quantidade de título vem justamente foi criada pelo gasto estatal, como foi na pandemia. Na pandemia, os bancos ficaram desesperados, foram pedir ajuda para o Estado, foram os primeiros a receber ajuda, o pacotão lá, que garantiu as dívidas para eles não quebrarem junto com as famílias e as empresas. Aí depois, no final do ano, em 2020, já estavam fazendo compras recorde de títulos públicos. Por quê? Porque o dinheiro que o governo injetou na economia, que foi um recorde, eles usaram para comprar título do governo, demanda de título público. Então, assim, esse discurso é ótimo. Imagina, você dizer, você, governo, precisa da gente. Tem que fazer o que a gente quer, porque a gente é o dono do dinheiro. É como se você dissesse para o super-homem que ele não pode voar e que ele precisa comprar uma passagem de avião que você está construindo aqui. Aí você convence o super-homem que ele não pode voar e ele tem que comprar uma passagem de avião para ir para o outro lado. E aí você ainda bota na cabeça do super-homem um monte de neurônio que acredita nisso ou está comprometido com isso, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, um Banco Central que, ao invés de usar a sua força para negar essas afirmações mentirosas do mercado, ele pergunta para o mercado o que ele tem que fazer para confirmar o que o mercado está dizendo. É isso que eu queria te perguntar. Aí eu vou te botar numa saia justa aqui. Lá nos Estados Unidos, o Fed não está nem aí para o shutdown. Eu fiz uma pesquisa aqui um pouco antes do programa para ver se havia correlação entre o shutdown e inflação, se havia correlação entre shutdown e juro, para perguntar assim, olha, tem o shutdown lá e aí depois aumenta o juro, e não existe correlação nenhuma. Por quê? Porque o Fed dos Estados Unidos só se baseia na ideia do emprego, do crédito e do PIB. É só isso que ele olha para definir a taxa de juro. Então, pode ter 30 shutdowns que o Fed segue, e aí é que vem a ideia deles lá, o Fed é independente, então eles enchem a boca para dizer isso, né? Então, com o Fed independente, não interessa essas picuinhas políticas dos democratas quererem ferrar os republicanos. Lá não funciona. Por que aqui, Daniel, o Banco Central, em vez de fazer como o Fed faz, né? Trabalhar macroeconomicamente e não se preocupar com isso, por que aqui ele é um agente de aumentar essas flutuações de mercado, ele é um agente desestabilizador, por que ele cai nesse conto, por que ele aumenta os juros, por que o Galípolo toda hora dá uma entrevista cada vez mais... eu não sei o que é pior, se é a decisão do Copom ou se é depois a tal da ata, que é pior ainda, porque a ata eles fazem previsões que não tem nenhum sentido no que a gente está olhando. Por que o comportamento dos dois bancos centrais, apesar dos dois se dizerem independentes, e a gente depois pode discutir se eles são independentes do quê, né? Eu sempre acho que eles são independentes da nossa democracia, mas por que lá e aqui eles agem tão diferentemente? Então vamos primeiro observar a desculpa que os economistas mais de mercado, né, convencionais, costumam dar. O Fed lá não precisa compensar um suposto risco fiscal, porque lá o gasto é em dólar e verdadeiramente não existe risco de dominância fiscal, né, que aqui também a justificativa seria bastante circular e pouco lógica. Mas lá eles pelo menos já conhecem. Não, o dólar tem uma vantagem diferente. Mesmo assim, se eles fossem coerentes com a ideia de risco fiscal, o Fed deveria oferecer recompensas maiores quando a economia, quando a dívida do Tesouro Americano chegasse perto do teto. Porque a única situação em que pode ser necessário que o Tesouro Americano dê calote, não faça pagamentos contratados na sua dívida, é quando o tal do teto da dívida fica perto de ser atingido.
Então, lá existe risco de calote. Vem totalmente de uma lei disfuncional e da possibilidade dos congressistas se tornarem exageradamente insanos, o que a gente está vendo que é possível, né? Mas, pelo menos, existe. Aqui não existe por definição, porque as nossas regras fiscais são todas feitas para liberar os gastos financeiros. Lá não existe nenhuma restrição sobre pagamentos de juros. Desculpa, aqui, nenhuma restrição. Se o governo chegar perto de descumprir o arcabouço, como no teto do Temer, qualquer desses tetos arbitrários e disfuncionais não ameaçava em nada pagamento de juros. Então, aqui, o governo, mesmo com essas narrativas que dizem que a relação dívida-PIB crescendo, isso pode ameaçar a capacidade do governo de pagar sua dívida, é totalmente mentirosa, porque as nossas leis foram feitas para nunca ameaçarem pagamento de juros. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, o governo pode cortar gasto em tudo que é lugar. Ele é obrigado por lei, pelos agentes privados. Inclusive, por lei, esse arcabouço fiscal, por exemplo, nos obriga, né? Como a lei de responsabilidade fiscal nos impunha contingenciamentos, né? Tudo isso porque a lei manda. A lei tem um valor arbitrário que diz, se chegar até aqui o gasto primário, você não pode mais gastar. Se a arrecadação tivesse esse comportamento... E nada disso é econômico, tudo isso é político. Não, é tudo tirado, inventado ali, por quem finge que acredita que o governo pode quebrar, mas, na verdade, está tentando entregar uma lei que acalme o mercado que gosta dessa mentira por aqueles motivos que a gente falou e seja suficiente para dar governabilidade. Nunca acertaram essa porcaria, tá? Por exemplo, o arcabouço fiscal subestimou, ou eu prefiro acreditar em subestimação e incompetência aritmética, né? Porque o arcabouço fiscal previa, por exemplo, um comportamento dos gastos primários que rapidamente ficaria incompatível com os pisos constitucionais para saúde e educação, né? Então, era uma regra que eles achavam que ia dar ali alguma governabilidade, mas eles já traziam uma bomba relógio. Mas isso vem, as regras, a gente pode inventar qualquer que for. O fato é, ela nunca vai combater risco de insolvência, porque esse risco só existe se a gente colocar numa regra biruta, né? Então, não é a regra que vai combater a insolvência, ela pode causar insolvência. E é o que ela várias vezes faz, né? Mas do ponto de vista da operacionalidade fiscal no Brasil, o risco de calote nos credores não existe, porque as regras são feitas só para limitarem gastos primários, que são os gastos que interessam para a gente, mas para o rentista não está nem aí. Educação, então você vai ser obrigado segurança. até a cortar. Lembra? A reforma administrativa do Bolsonaro previa corte de salário de servidores. Mas gasto primário, gasto financeiro, o juro pode continuar gastando. Pode, infinito, tá? O valor pode ser qualquer tamanho, que não existe nenhuma limitação legal. Gasto com juros totalmente livre, porque a lei foi feita para amarrar as mãos do governo e não ameaçar interesses rentistas. Nos Estados Unidos, o teto já não é tão bem feito para esses interesses, né? Porque ele pode um dia significar calote. E aí, o que aconteceria? Pode ser que internacionalmente o valor de títulos em dólar realmente despenque. E aí o investidor estrangeiro vai ficar chateado, né? Aqui não. Aqui, risco de calote não tem. Aí tem, obviamente, o que eles dizem, sempre alegam que o problema é a inflação. Só que o argumento de que a inflação viria do descontrole fiscal é estupidamente circular. É ridícula mesmo. Porque, assim, primeiro, se você acredita que o governo pode ficar nominalmente insolvente, que é não conseguir pagar juros da sua dívida, isso é impossível no Brasil, nos Estados Unidos, só numa situação muito extrema. Então, não faz sentido trabalhar com essa hipótese, que o governo vai quebrar como uma família, como uma empresa. Não é assim. Qual seria o segundo risco? Bom, a moeda em que os meus ativos estão denominados vai valer tão menos que eu não quero mais, porque não vai comprar porcaria nenhuma. Seria o risco inflacionário. Só que o risco inflacionário viria de onde? Bom, se você não acredita nesse risco nominal, no risco de insolvência com
convencional, não haveria motivo para ninguém sair vendendo títulos e ativos denominados em reais do nada, só porque a dívida está grande, porque não existe risco de calote. Então, eles teriam que já antecipar o quê? Um risco inflacionário. Só que o risco inflacionário não vem do tamanho da dívida, já que não existe risco de calote. Ele viria de um descompasso entre gastos e impostos e o seu impacto na economia e produção. Isso pode estar associado a qualquer resultado fiscal, pode ser bom, ruim, não tem nada a ver. Então, a gente olhar é outra coisa, é alho e bugalho mesmo. A gente poderia olhar, sim, para situações em que a economia está com gargalos produtivos perigosos, para a economia quando está com situações cambiais difíceis. Esses são os problemas inflacionários. Tem nada a ver com o tamanho da dívida ou déficit, relação dívida-PIB. Aí, eles falam... Nós estamos com o tempo estourado. Chegamos no teto. 5 minutos. Chegamos no teto, porque aqui a gente não pode, a gente não opera porque a moeda tempo a gente não cria, entendeu? Quisera que a gente pudesse criar. Mas acho que fica muito claro para as pessoas aqui, né? Que tanto esse shutdown quanto as taxas de juros são em realidade, decisões políticas que estão pressionando os governos a partir do momento em que existe uma cisão forte na sociedade. No caso dos Estados Unidos, essa cisão sempre foi democratas e republicanos. No caso do Brasil, a cisão é ricos contra pobres. É a galera que consegue botar na lei que vai receber primeiro, que é a galera que recebe o juro, e todo o resto espera para ver se vai sobrar para vocês. Então, eu acho que ficou muito claro isso aqui, Daniel, apesar da gente ter que passar por cima de algumas minúcias da economia e tal, e você é um cara muito cuidadoso com isso, mas eu acho que ficou muito claro você tem que mesmo me dar uma... se a gente entra nas minúcias... Mas eu acho que ficou claro isso para as pessoas. E tanto lá quanto aqui, a nossa função é fazer com que esses agentes políticos cheguem a um acordo de uma vez para continuar o processo de crescimento econômico, produção de riqueza, porque é isso que interessa para nós. Não interessa para nós, assim como não interessa para os Estados Unidos ficar no shutdown, não nos interessa aqui uma taxa de juros de 15% ao ano que inviabiliza grande parte da nossa economia, da produção, do emprego, da capacidade da gente seguir adiante. Por quê? Porque existe um conjunto de pessoas que ficam sugando essa economia produtiva em 15% ao ano, no mínimo, porque as taxas de banco acabam sendo maiores que isso. Meu caro Daniel, primeiro de tudo, te agradecer demais a tua presença aqui nesse domingão, mais uma vez. Brigadão pelas suas palavras, brigadão pelo teu cuidado, pela tua didática aqui com a gente. Para quem estava nos assistindo até agora, muito obrigado. Um excelente final de semana e semana que vem a gente volta a conversar. Para todo mundo um grande abraço e um beijão. Valeu. Até.